Olá, tudo bem? Hoje gravando mais um episódio do nosso programa Cultura e Conexões, nosso podcast iCasa. Para quem não conhece, iCasa é o nosso instituto que chama Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. E estamos gravando daqui do estúdio da Vega Produtora, do nosso querido amigo CEO César Felisbino. César é o cineasta, diretor, roteirista, olha, o homem é poderoso, do filme que vocês vão estar vendo logo mais no cinema, que chama, lembre desse título, O Som que Vem das Marquises, um belíssimo filme. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gosto até de citar que, para quem conhece o Coral Curumim, para vocês terem uma ideia já, o Coral Curumim, dando um spoilerzinho aqui, né? Estará participando também desse belíssimo filme. E hoje nós temos uma personalidade do mundo também da cultura, da beleza, do design, da fotografia, uma personalidade incrível, um homem conhecido no Brasil, no exterior. Ele é um diretor de fotografia consagradíssimo. Para mim é uma honra estar trazendo, né, ele para o nosso programa, para essa entrevista maravilhosa. A gente tem 1 hora aqui para a gente conversar um pouquinho de tudo, que é o nosso querido amigo Lula Araújo. Tudo bem, querido? Como Muito é que você está? Te agradeço o convite. Mas né? que prazer! E para mim é uma recebê-lo. honra também estar aqui no estúdio do César e estar aqui Pois junto com é. você. Para a gente conversar um pouco, né? Contar a história pouco. da... Aliás, tem muita coisa para contar, né? Claro, Vamos ver o que claro. a gente consegue fazer em 1 hora, né? Depois a gente faz um desdobramento num outro momento, né? Tá bom. Meu querido, você mora no Rio de Janeiro, né? Sim, eu Aliás, sou você mora carioca. no Rio e em Curitiba, faz meio a meio, assim, né? Eu venho sempre para Curitiba, porque eu tenho uma namorada aqui, né? Ah! Então eu tô lá Depois no Rio. conta isso para nós. E eu trabalho no Rio ainda, tenho trabalhos aqui feitos aqui em Curitiba também, com o nosso amigo diretor Júlio Ardini, Júlio Ardini, que já me isso. convidou umas 2 vezes para a gente filmar, né? 2 documentários bons que já Que tá em realizados projeto, aqui, assim. projeto aqui. Aham. E lá no Rio também, estamos lá dando aula na Escola de Cinema, na ABC, que é a você tá Escola dando de aula Cinema, lá. Academia Brasileira dos Cinematógrafos, Que legal que é lá em Laranjeiras, isso. né? Em Laranjeiras. Que me honra muito também o convite do Afonso Beato, do Que Roberto legal Faisal, a turma de lá do cinema, Aham. que eu faço parte do grupo de professores que dão aulas de câmera, fotografia, né? Que bacana isso. E essa semana agora que vem eu já começo o curso lá. Pois outro é, curso você já está novo, né? voltando para o Rio, né? Isso. Agora no dia Aham. 24, né? Isso. Ai, meu querido, que prazer poder conversar com você. Há pouco a gente estava aqui em off falando daquela novela, como é que chama? A novela Pantanal. Novela Pantanal. Você sabe que eu não sou muito noveleira, né? Mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar Não de pode assistir, esquecer. né? E esquecer. E faz tanto tempo, de que período foi essa novela? Foi nos anos 90, Anos né? 90, uma belíssima novela. A novela uma Pantanal, produção. dirigida pelo Jaime Monjardim. Ai, maravilhoso E ele, né? essa história é bem incrível, Vera. Que, Olha, Jó, para quem assim, não sabe, as pessoas já sabem, mas para quem ainda não sabe, né, o Jaime Monjardim é filho daquela cantora Filho da Maísa, maravilhosa, né? Maísa. Olha que coisa linda. Então, eu na época com a Manchete, que eu trabalhei um tempo na Globo também, e aí a gente foi para a Manchete, fui fazer um documentário com Washington Novaes, a princípio, um documentário sobre os índios do Xingu. É uma série que foi premiada na Coreia do Sul, Sim. em 1985. Eu até vi E aquelas a gente fotos viajou, pois é, a maravilhosas. série do Xingu, eram 11 episódios, e o Washington Novaes, uma pessoa incrível, tenho ele como um guru da minha vida, porque depois que a gente se relacionou com os índios, a minha vida mudou. Né? Porque, Antes e depois? O antes e depois, porque a gente bacana. fez quando a gente fala, viagem ao túnel do tempo, para mim foi uma viagem ao túnel do tempo, porque a gente teve a experiência de vivenciar
a vida indígena, né? Dos nossos, que eu respeito povos eles até hoje, os povos originários, né? Que agora eles nossos falam. ancestrais. Nossos ancestrais, exatamente, exatamente. que eu ia falar. Pois Perfeito. Então, essa temporada que a gente ficou lá, essa série passou na Manchete e o Washington, em seguida, a gente fez um seriado chamado Os Caminhos da Sobrevivência, que foram... Um documentário? Foi outra série. Uma outra A série. gente fez a série Xingu primeiro, em 84, e em 87, 88, a gente fez Os Caminhos da Sobrevivência, com 2 programas, eram 5 programas, mas 2 programas o motivo era o Pantanal. Né? E o Jaime viu as imagens que a gente fez no Pantanal, e foi engraçado isso, porque ele falou, quem é esse câmera aí que está fazendo o Pantanal? E a gente voou de balão no Pantanal, com o Washington Novaes. Que né? fantástico. A gente fez um documentário com o Ciron Franco, a turma, uma equipe maravilhosa lá, o Walter Carvalho foi o outro câmera que foi junto. Você está falando Ciron Franco, aquele artista? O artista. Sim. O Ciron foi com a gente para o Pantanal. Maravilhoso, e fez umas pinturas exatamente quando a gente estava lá. Que bacana. E aí o Jaime assistiu. E aí o Benedito estava de férias, Benedito Rui Barbosa estava de férias na Globo e foi para a Manchete conversar com o Jaime. E a Globo, parece que o Boni não se interessou em fazer a novela, e o Jaime ofereceu, o Benedito ofereceu para o Jaime a novela, e o Jaime falou, não, vamos fazer a novela aqui. Que bacana. Aí ele, como viu as imagens que a gente fez com o Washington do Pantanal... Aí me ligou, falou, poxa, Lua, pode vir aqui para a gente conversar. E eu acabei fazendo a novela com ele, né? A gente ficou 8 meses lá. Que legal. Foi uma equipe maravilhosa, foi uma experiência incrível a novela Pantanal. Eu fiquei 8 meses lá. Mas eu fiz o início dos capítulos. Vocês mergulham mesmo E eu fiquei fazendo stock shot. Sim. Que eram as imagens que apareciam no decorrer da novela, né? Sim. A novela tinha as cenas de estúdio, e lá no Pantanal também, na fazenda da família Rondon. Minha Cecília Rondon, minha querida, que é herdeira lá da família, que era a dona e chefe lá da casa, do casarão que a gente usou a novela, né, fazendo a novela lá. Isso ainda existe, esse casarão? Existe ainda. É a segunda novela, eles fizeram lá no mesmo local. No mesmo local. Fizeram no mesmo local, na Fazenda Rio Negro. E aí pronto, eu fui com o Jaime para lá e fiquei fazendo uma parte da parte artística da novela. E em seguida eu fiquei fazendo stock shot, fazendo só aquelas imagens que apareciam, né? Isso. Que hoje, assim, em termos de Instagram, eles chamam aqueles cortes também, não deixa de ser os shots ali. Exato, né? Os shots a gente chama de stock shot porque é uma quantidade imensa. É uma quantidade grande. Eu fiquei 8 meses fazendo material. Gado atravessando o rio. Sim, né? que fantástico. Os pássaros, a turma dos vaqueiros lá cuidando do gado. Então, eram imagens de cobertura para a novela, né? Sim. Que aí entrava a trilha sonora do Marcos Viana, que era uma trilha linda que ele fez também. Maravilhoso. Que é o que eu acho que a novela teve esse bom apelo, né? Que foi a trilha sonora e as imagens bonitas. Sim. Né? Ai, que é tudo, e como né? o Walter me lembrou também, porque o ritmo... O César, aliás, desculpe, eu falando do Walter, é outro Walter. O César me lembrou que é feito com muita calma, as edições, o trabalho foi feito com uma montagem lenta, que eu acho que isso despertou, porque as novelas é tudo corrido, a edição, né? E a novela Pantanal... A gente só vê tudo pronto, lindo, maravilhoso, com o Jaime, né? Pois é, e o trabalho que dá para fazer. Mas você sabe né? o trabalho que dá, né? A gente fica um pouquinho mais nos bastidores, assim, que conhece, né? Mas, meu querido, que coisa fantástica toda essa sua experiência. Agora, e as outras novelas que você fez, documentários também? Lembra de algum, assim, que você teve um imenso prazer também e satisfação, como você teve com essa do Pantanal? Olha, a gente teve várias experiências. A primeira, a satisfação igual ou maior foi o Xingu, foi a série do Xingu. Que foi um trabalho que eu tinha... Eu tenho um grande mestre no cinema, que é o Edgar Moura, fotógrafo, né? Que aí eu acabei... O Edgar foi fazer um seriado na Globo
E ele falou, pô, você tem que fazer cinema, que eu nunca tinha feito cinema na minha vida, né? Eu trabalhei sempre com vídeo. Tá, mas isso você está falando em que período? Isso eu estou falando em 82, eu sim. antes de ir para fazer o Xingu. Aí eu estou voltando um flashback, outro antigo, né? E aí o Edgar me convidou para fazer o Cangaceiro Trapalhão, que era um filme dos Trapalhões, sob a direção do Daniel Filho, né? O mestre Daniel Filho, né? Aliás, o Daniel Filho é que botou o meu nome, Lula Araújo. Ah, foi ele? Porque meu nome é Luiz Silva Araújo. Ele falou, não, esse nome não pode, tem que botar um nome mais prático. Aí ele botou Lula Araújo, o Daniel que me botou esse nome, né? Ele estava na Globo ainda? Ele não está mais. Ele agora tem a produtora dele, ele continua fazendo os filmes, a gente fez até alguma coisa junto depois. Ah, bacana. Mas a gente fez o filme, o Cangaceiro Trapalhão, foi a primeira vez que eu botei o olho numa câmera de cinema. Então, o Jacques Cheuich, o Nonato Estrela, eles são dois grandes fotógrafos, né? Mas na época eram os nossos assistentes, né? Sim. As câmeras eram câmeras novas de cinema. Usavam daquelas câmeras gigantescas. Aquelas que agora câmeras mudou, com película, né? Pois é, tudo outro esquema. E aí eu aprendi o olhar com o Edgar Moura, o olhar, como você vai filmar, como é que você vai escolher um enquadramento, do olhar, uma outra estética cinematográfica. Sim, que né? Bacana isso. Porque o câmera de vídeo sempre trabalha com, filma aqui, que nem hoje com o celular, que você faz o selfie. Tudo, Você não presta atenção do fundo que você vai enquadrar detalhe, e tudo, né? E o Edgar me deu esse plus, né? Do conhecimento maior na fotografia. Então ele foi um mestre. E aí, quando eu fui fazer o Xingu, eu fui com esse olhar cinematográfico. Que bacana. E aí a série ganhou o prêmio, né? Internacional também, claro, por conta do roteiro e da direção do Washington Novaes. Sim. Mas a câmera, a fotografia também, né? A gente fez uma coisa bonita lá. Que é bem bacana. Aí, parabéns, viu? Essa premiação. Pois toda, então, né? E é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, né? Cláudio Pereira era um dos produtores, o Walter Salles Júnior foi produtor. O Walter Salles agora que está sendo homenageado, né? Esse prêmio internacional era ele, o Cláudio Pereira, eu não sei se eu vou lembrar o nome dos outros produtores, Fernando Barbosa Lima, né? E era a turma da Intervídeo que produziu a série do Xingu, né? E, enfim... uma curiosidade mais técnica, assim, do Bastidores. Não era a própria TV, os estúdios da TV que produziam isso, não. Não, era produtoras independentes. Exatamente. Que, a Intervídeo, no caso, que fez produziam tudo, criavam roteiro de tudo, música e tudo mais, e depois vendiam isso para as TVs. É verdade. Que bacana isso. Foi uma experiência grande. Porque no começo não era assim, no começo a própria TV tinha os seus estúdios e criava as coisas ali muito rapidamente, né? Porque, não, mas eu fiz, olha... Porque eu trabalhei na TV Tupi. Ah, você trabalhou na Tupi? Eu morei 40 anos em São Paulo, né? Então, na extinta TV Tupi. Então, eu lembro dos improvisos todos, que era tudo muito... E a gente fez uma novela... ainda. A gente fez uma novela isso na TV década Tupi. De 80. Eu vou te lembrar, então, que na TV Tupi, na época que a gente estava logo no comecinho da Globo, que eu comecei a trabalhar com um amigo, um colega, Paulo Neto, chamado... E a gente foi convidado para ir para a TV Tupi nos anos 70. Foi bem antes. Para fazer uma novela chamada Tempo de Viver, que era o Reginaldo Faria, Adriana Prieto, Jesse Valadão, elenco de cinema. Que bacana, E esse trabalho foi uma coisa que deu uma projeção na nossa vida profissional. Por quê? Na época não existia câmera portátil, né? Eu gosto de contar esse fato, porque acho bacana essas isso é inédito, né? Então as câmeras, eu tenho uma foto que eu deixei para você, de repente você vai botar lá. A gente está carregando com a câmera, que é uma TK-31, que eram aquelas câmeras antigas de válvula ainda, né? E as câmeras, a TV Tupi, o equipamento muito antigo, as câmeras não podiam tirar o plug, não podia desligar o cabo. Porque cada vez que ele desligava e ligava, tinha que ajustar de novo o equipamento, né? Então, essas câmeras, a gente saía com elas montadas... Com cabo ali. Com cabo pendurado. E andando. Com ela, eram duas alças que tinha, cada um segurando um do lado do outro, e a gente andava com as câmeras, e o Marlos Andreucci, que era o diretor da novela, quando viu a câmera andando,
Porque não tinha câmera andando. Não tinha câmera portátil. Sim, hoje em dia, Então, a né? câmera, que era uma bolsa, tipo uma sacola aqui, cada um pegando um do lado do outro. E aí ele falou, olha, o que vocês estão fazendo aí? Aí ele estava dentro do caminhão, vendo a imagem na câmera. Porque se usava ainda aqueles caminhões gigantes, ficavam Vera, na rua tomando a metade do a quarteirão. partir daí, Aham. a gente começou só a trabalhar com essa câmera na mão, assim, A empurrando. pequena. Aham. E a Globo, com equipamento moderno, não tinha câmera portátil ainda. Mas essa novela da Tupi, eu não sei se a gente consegue ter imagem disso daí, do Tempo de Viver, a novela antiga, né? Olha só. E aí a Tem gente que buscar isso, né? começou a procurar, começar a fazer a novela, tudo com a câmera na mão. Era uma câmera meio mexida, né? Que o cara entrava embaixo da mesa, a gente botava a câmera no chão. E aí por aí vai, entendeu? Que bacana. E com a Adriana Prieto, o elenco top Maravilhosa. da época Quanta que era gente da boa, Tupi, né? né? Que Foi muito bom bacana ter conhecido isso. isso, né? Que bacana. De lá a gente foi para a TV Educativa, porque terminou o nosso contrato na Tupi. TV Educativa TV do Rio. Educativa do Rio. Do Rio, É, né? eu estou falando do Rio ainda, né? E daí a gente... Aí eu conhecia já o Jaci Campos, que foi o grande diretor de televisão, que ganhou um prêmio em 57 com um programa chamado Câmera 1, que era um programa feito com uma câmera só, que aí entra o meu irmão Harrison, que foi a pessoa que me levou por esse caminho de ser operador de câmera. Teu né? irmão, você fala... Meu irmão falecido, né? Biológico, Querido. irmão. É, irmão. Ah, que bacana. E por causa dele eu entrei nessa onda também, que ele aí. trabalhava com a câmera. E ele foi o câmera 1, os colegas mais antigos lembram dele, né? Sempre alguém fala, pô, teu irmão Harrison. Que E legal. o Harrison ele fazia o câmera 1 com o Jaci, que era um teleteatro feito com uma câmera só, e que eram com torre de lentes, né? Que virava as lentes, e ele virava a lente e mudava o ângulo para poder fazer o quadro. Que bacana. E o Jaci dirigia um teleteatro, tu imagina, com vários personagens, com uma câmera só. Fantástico Então, o isso. Jaci, para mim, é o top. O Daniel Filho, Sim. vários diretores antigos foram assistentes do Jaci, né? Então, Aprenderam o eu faço ofício. referência a ele, Que porque ele bacana. foi o maior diretor que eu conheci, né? Que legal assim, com todo o isso, né? respeito. Como E é daí, bom. TV Tupi, depois foi para a TV Não, Educativa. quando eu falo TV Tupi, isso em São Paulo. É. Tinha também no Rio? No ou Rio, não? tinha TV Tupi na Urca. Ah, tá, mas eu Urca- trabalhei em São Paulo. A base era em São, São Paulo, Paulo, né? Ali no Sumaré. Que era, como é? Emissoras associadas, né? Alguma coisa assim, já nem lembro então. mais. Então, E daí, aí a gente foi, aí eu voltei para a Globo depois de uma temporada, comecei a fazer os seriados, que está no meu link lá, que é o Plantão de Polícia, Nossa. Bem Amado, Carga Pesada. Meu querido amigo. Obrigado, doutor. Como é? Eu entrei Meu no teu Deus. site. Tu É uma viu isso, né? loucura o teu Aí currículo. aí o Cangaceiro, Lampião e Que Maria coisa Bonita. maravilhosa. Nossa, tem coisa que eu nem lembro mais, a quantidade de coisas que a Quantidade gente de fez, coisa, né? né? Aí nos anos 80, eu já estava dentro da Globo também, a Globo comprou um Steadicam. O Boni foi com o Peter Gasper, que é o maior fotógrafo também que eu conheci, que ajudou muito na minha profissão. E eles compraram um Steadicam, que o Steadicam é o que é? É aquele colete, Robocop, que você bota um braço com mola e você usa a câmera para andar com ela sem Apoiada balançar. ali. Sem balançar. Você tem um braço mágico que equilibra igual um amortecedor, né? E aí eu comecei a trabalhar com esse equipamento. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer as novelas na Globo, a gente fez Brilhante. Ai, meu Deus, eu vou lembrar agora com alguma delas aí. Mas Brilhante, a gente foi com a Vera Fischer para Londres para filmar o início da novela lá. E a gente levou o Steadicam. Depois, em seguida, a gente fez o seriado Cangaceiro, o Lampião e Maria Bonita, também com o Grisoli. E daí... E aí eu comecei a trabalhar... E aí começaram a me chamar fora da Globo para trabalhar com o Steadicam, porque não tinha no cinema do Brasil, sim, né? Aí eu Era tudo comecei a novidade, fazer né? publicidade, fiz várias coisas, né? Vários trabalhos independentes, até conhecer o Sérgio Bernardi, filho do arquiteto, Filho do arquiteto. que já foi nos anos 80, 90, né? E minto, no ano 2000 que eu conheci o Bernardi, 99 e 2000. O Sérgio me levou para vir fazer um filme sobre o Brasil, né?
O Sérgio Arquiteto, né? O Sérgio, filho do arquiteto. O filho do arquiteto. Ele era um cineasta, documentarista, top. Tem um filme dele que a gente fez. Mas o filme ganhou um festival. Um rapaz bem jovem, né? Ele era jovem. Porque o pai o pai fez inúmeras casa-cor, que eu lembro dele. Exatamente. Assim, Então, o filho era documentarista e fez um filme chamado Tamboro. Também está no YouTube, tem trailer, né? Tamboro. A gente não tem. O filme ganhou um festival do Rio. Que bacana. Né? É tão interessante, né? A Amanda Bernardi, muito querida, filha dele, é minha amiga também. Quando esses documentários ou pequenos filmes, assim, né? Curta-metragem, média, ganham esses festivais, participam, né? Eu acho tão fantástico. E esse filme do Sérgio é uma colcha de retalhos mostrando o Brasil, de norte a sul. A gente viajou o país inteiro. Levamos 6 anos filmando, em película, né? Com imagens aéreas e tudo. Como é que era feito isso? Naquela época não tinha ainda as verbas de governo federal. Ele na verdade... Ancine já existia? Já existia Ancine. Que é mais antiga, Ancine, né? É verdade. Ele usou uma parte do governo. Ele fez um documentário para o governo do Fernando Henrique, mostrando o Brasil. E a sobra desse filme, ele começou a fazer o filme dele, que é esse Tamboro. Né? Que bacana. E o Tamboro é todo feito com Steadicam. Todo, não tem a câmera parada. E aí eu comecei a fazer os trabalhos, né? Meu Nome Não é Johnny. Comecei a fazer outros filmes, documentários e longa-metragens usando esse equipamento, né? Fiquei mais conhecido como primeiro operador de Steadicam do Brasil. Que era esse equipamento que a gente estava usando. Que você foi bem pioneiro mesmo, é verdade. Né? Nesse uso. E o último trabalho que eu fiz com esse equipamento, que foi agora em 2011, agora, né? Nossa, já faz... Um pouquinho, Já tem uns 15 anos, né? Foi com o Beto Brant, que me assistiu esse filme Tamboro, e falou, pô, eu quero esse cara aí, esse fotógrafo, chama. A gente foi para São Paulo para conversar. E a gente foi para a Amazônia com a Camila Pitanga. A Camila ganhou 5 prêmios com esse filme. De melhor atriz. Né? E a gente ganhou uns 2. Eu ganhei um prêmio na Espanha, da melhor fotografia. Que né? maravilha! Junto com a equipe maravilhosa dos câmeras também. Tinha o Gu Ramalho, tinha o... Ai, meu Deus, eu vou lembrar o nome da equipe. A Joaninha, a turma que fez o backstage, as assistências de câmera, porque no cinema é assim, tem o cameraman e tem o pessoal que dá assistência. O pessoal que dá assistência é mais importante do que o câmera. Também está com as suas câmeras ali, não? Não, porque o foco é feito por um sistema de rádio. Tá? A lente tem, quando você vai enquadrar uma pessoa, você tem um foco aqui, mas aí entra um lá atrás, a pessoa corrige o foco no rádio. E aí a lente faz o foco. É um sistema moderníssimo. Fantástico isso. Hoje já tem uma tecnologia muito mais... E daí não aparece lá quem passou lá atrás? Não. Só foca aqui. Isso, você tem um cara que faz o foco, não é o cameraman que faz o foco. Sim. Quando você está operando o Steadicam, né? Então o Chanel fez isso, o Gu Ramalho fez a câmera junto comigo também. E esse filme foi premiado na Espanha, né? Melhor. O Beto ligou de lá, da Espanha, e dizia: você ganhou o prêmio da fotografia. Que bacana isso. É um troféuzão bonito, parece um Oscar, né? Não, e é assim, fantástico, né? E a gente ganhou um prêmio em 2013, a gente ganhou o prêmio também em São Paulo, na Fiesp. E por aí foi. Aí voltei para a Globo, fiquei fazendo alguma coisa, né? Você sabe que eu sou apaixonada por documentário, né? Pois é, então. Me conta sobre documentários, que eu sei que você tem aí uns projetos, já fez alguns. Então, a gente está com um projeto agora lá no Rio de Janeiro, na realidade, em Maricá, que a gente conseguiu ganhar um edital da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente está fazendo um documentário muito interessante de uma atleta do tiro com arco, que é o tiro com arco e flecha, né? E a Anne Marcelli, ela é campeã olímpica. Que bacana. É uma jovem atleta, muito simpática, muito querida, né? A gente está concluindo esse trabalho agora. O esporte é tão elegante, para né? entregar, esse do arco, né? Pois é. Arco e flecha. E aí a gente deve entregar esse trabalho agora em março, né? Estão produzindo. Estamos finalizando, na realidade, né? Estamos na parte já. de finalização do trabalho. Eu estava falando isso até com o César, né? Porque a parte mais complicada é essa hora
que você detalhes, tem que fazer né? os detalhezinhos para poder entregar o trabalho. Aí né? daí eu volto assim, aquela estética Então, do seu olhar ali. E esse é o último trabalhinho que a gente está fazendo, né? Que é uma equipe pequena. E eu estou dando aula lá na Academia de Cinema, lá no, como eu te falei, lá em o que é? Laranjeiras. Uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que funciona? Não, é assim, lá? é de 3 em 3 meses a gente tem, porque tem vários cursos Vários lá, né? módulos. Tem vários módulos, Tá. exatamente. Do então, teu curso? Não, o meu curso é específico do operador de câmera, mas você tem um curso de editor. Não, mas tem módulos. O teu tem módulos? Não, também? o meu é um curso específico. é um curso específico, direto, 24 horas de treinamento, com equipamento, que tudo. Que bacana. Eu agora, semana que vem, já começa esse curso, né? Sim. Que vai ser num fim de semana, a gente trabalha 3 dias. Tem uma equipe de apoio também para mostrar os equipamentos. Ensinar a olhar e ver. O que você vê, então? Que fantástico. Você olha, gosta de olhar o céu, ver as nuvens, né? Então, esse ensinamento do olhar, é até bom a gente estar aqui no podcast, né? falando sobre isso, porque hoje em dia todo mundo tem... Eu, quando comecei, você não tinha uma câmera, tinha que botar um filme, uma película não tinha e tal, nada, né? Agora hoje você tem, fácil. Hoje você tem um celular que é uma máquina, uma ferramenta fantástica. Uma grande, mal usada. Poderosa ferramenta. Mal usada. Mas hoje em dia parece que já tem uns microfilminhos assim, de que eles fazem uns concursos, tem, então, né? Tem filmes de 1 minuto. Um minutinho ali, via celular, câmera no celular, né? Já estão começando a explorar, mas muito pouco ainda. E eu acho assim, é mal explorado pelas pessoas que têm o conhecimento, vamos dizer assim. Não, eu acho assim, que hoje você tem uma câmera, você para tirar uma foto, você não cuida para ver se o fundo tá bom lá, entendeu? Porque você mexendo a câmera para fazer um selfie, vamos fazer uma selfie contigo aqui, eu vou querer pegar o Chaplin que está lá no fundo lá do teu quadro, entendeu? Então, eu vou escolher um enquadramento que fique bonito. Sim. As pessoas pegam a máquina e pá, bate a chapa assim, nem bateu a chapa, como a gente chama, né? Chapa, antigamente era isso. Bate a chapa de qualquer jeito. Que fantástico isso. Então... Mas o documentário, você tem alguma coisa, me parece, para Curitiba também. Você está produzindo alguma coisa aqui com o nosso amigo Ju? Não, aqui tem um projeto que eu já estou batalhando há algum tempo, o Júlio Ardini está me ajudando, né? Que seria um documentário sobre as araucárias, que eu acho que é uma árvore. Curitiba tem o nome de Curitiba por causa que o nome dela, indígena, é Curi. As pessoas não sabem disso. Que é o nome indígena. É o nome indígena, é Curi, por isso que a cidade chama Curitiba. E daí, essa árvore tem 200 milhões de anos. Uau. Aí eu fui pesquisar com o IBAMA daqui, com a turma do IBAMA, não sei, o outro departamento agora que eu esqueci também, que foi os professores, que eu acho super interessante a araucária, porque ela é uma espécie, angustifolia, que é o nome dela, científico, né? Ela é de uma importância imensa, principalmente do fruto que ela produz. Né? O pinhão tem uma série de vitaminas e elementos para a saúde que é maravilhoso, que as pessoas não têm noção, sabe? Você tem que comer pinhão direto. O pinhão é um alimento que tem um valor energético. Você precisa conhecer uma amiga, então, que é presidente do Clube do Pinhão, e aí, aqui em Curitiba. O documentário que eu estou pensando realizar, que se Deus quiser eu vou conseguir, mostrar isso em detalhe. Sim. Vai ter uma pessoa da culinária que vai falar do pinhão e vai ter a importância dessa árvore que é... Nossa, não é milenar, como é quando tem 2 milhões de anos, quanto, eu não sei nem te dizer o que é. Também, milhares e milhares de anos. Que ela vivia na beira do mar, e ela foi, a Terra foi se mexendo na evolução da Gaia, né? Do planeta no início. Terra. Ela foi andando e hoje ela está nas montanhas. Ela foi migrando. Ela migrou para cá. Que coisa ela fantástica. Tá aqui, né? Tá aqui e Curitiba, Paraná, é conhecido por isso, causa né? Por causa dessa árvore, né? Inclusive, e eu vi vários documentários, mas as pessoas não foram no âmago
da angústia folia. Ah, que bacana. Aí eu falei, isso é um mote que a gente tem que Daí eu tem também que quero te apresentar buscar. uma artista que mora em Ponta Grossa, que ela pinta muito. O trabalho dela é muito voltado para a Sim, que ela natureza, minta. assim, as araucárias. Claro. E ela participou de uma exposição nossa Que ali no legal. Instituto, na galeria, né, do Instituto, Araucárias Negras. Imagina, Ela pintou, coisa imagina. mais linda. Pois é. Ai, a gente vai ter A assim, gente vê o Poti várias também, né? figurinhas Tem pra várias trocar. obras do Poti aí com maravilhoso, araucária. com araucárias. É lindo, né? Que bacana. Os artistas isso. de Curitiba, Mas, meu do amigo, eu Paraná. queria muito aproveitar quando você estiver em Curitiba fazendo esse documentário, que você vai passar uma temporada por Claro, aqui daí, claro, né? claro. Pra gente ver se consegue organizar alguma oficina no Instituto Também, claro, claro. Desse mesmo tema que você Exato. dá no Rio de Janeiro, né? Que é Perfeito. uma aula de cinema. Vamos fazer né? isso. Vamos Porque fazer. o Ju também vai dar alguma coisa de cinema, mas é diferente do que você dá, né? Porque Claro, o teu é um claro. outro olhar voltado. É específico à técnica, um A pouco, né? Da técnica é operação da diferente, câmera e tal, né? Isso. Mexer com a fotografia. E daí eu combinei muito com o Ju, esses 2 curtas que a gente fez, foi de lei de incentivo também. Um é o Juramento, que é um filme que mostra uma história, é um drama, né? Uma história com drama. E o outro é o Tabaco, que é um filme que é um passeio em Curitiba. Chama Tabaco. É um cara que é fumante, inveterado, e vai para uma palestra para falar sobre o tabaco, mas ele passeando pela cidade, a gente achou os ângulos para mostrar a beleza que é a capital. Sim. Né, do Paraná. Curitiba é linda. É muito lindo, né? Eu falo, Curitiba minha linda. E o Ju é todo poético, Não, ele tem o Ju é fantástico. a linguagem dele todo filosófico, acadêmica também, né? É verdade. Então Quem a gente está junto pro fazendo cinema isso. também bastante, né? É desenvolvida essa estética do olhar, né? Que eu falo, bastante verdade. desenvolvida também. Mas conta. Tem uma história bonita que eu gostaria que você contasse também, que é a história da tua família, que você tem famílias de músicos. Sim, então, a família Silva Araújo, uma né? mãe pianista. Então, a minha avó, tua avó? né? A avó pianista. A família Silva Araújo é lá do Porto, lá de Portugal. Né? Que bacana. Que tem uma história criaram, com vinhos. era uma história tudo. de farmácia e laboratório. O meu avô, Olha. Francisco Manuel da Silva Araújo, era um como que é? Como chama, um farmacêutico, né? Não sei qual é a nomenclatura que Para quem usavam. trabalha em farmácia ou para quem tem laboratório? Não, porque ele era em laboratório. Laboratório, tipo um bioquímico, qualquer coisa assim. Só que ele lidava com plantas, né? Mas a parte botânica. Exatamente. Assim, então ele transformava o vegetal em remédio. Em remédios. E essa história sobre eu acho que ele era um bruxo também. Eu não cheguei a conhecer. Eu acho que ele era um bruxo também. Era um bruxo. bruxo que transforma, né? Recentemente, as plantas. eu encontrei ai, meu Deus, eu vou lembrar o nome da atriz. É uma atriz que fez um filme que foi homenageado agora pelo Cinema Nacional, e ela era famosa nos anos 50, 60, né? E os pais dela, os Aqui, avós brasileira dela... ou portuguesa? Não, era lá do Rio de Janeiro. Do Rio, tá. Brasileiríssima. Ai, meu Deus, vou passar vergonha agora que eu lembrar Não, imagina. o nome dela. Vamos contando a história, Tá, que depois eu vou o lembrar. nome dela você vai lembrar. E aí a gente pegou um táxi para ir para Minas, porque a Betsy de Paula, diretora de um dos filmes que eu fiz também em Brasília, a Betsy de Paula é irmã do Marcos Palmeira, que fez a novela Pantanal. Sim. Então ela é diretora de cinema também, eu fiz alguns trabalhos com ela, documentário e tal. E ela tinha que mandar os filmes para exibir em Minas. Aí ela falou, olha, tem umas 3 latas de filme, ainda era as latas, né? Como é que você faz? Hoje em dia é tudo em arquivo que manda, né? Agora é tudo em arquivo, né? Agora tá fácil. Que coisa Aí fantástica. eu fui com ela, eu fui num táxi que ia pegar essa atriz, que a gente ia embora para Minas de carro, porque ela ia ser homenageada no cinema lá. E a gente, no caminho, a gente foi conversando, aí eu falando do meu avô, que era lá de Friburgo, que ele veio de Portugal, veio morar em Friburgo, constituiu a família aqui. Veio jovem de Portugal. Meu pai então. nasceu, meu pai nasceu já em Nova Friburgo, né, que é lá na Serra. E daí, na viagem para lá, eu fui falando do meu avô, que fazia o remédio e tal da família, a farmácia Silva Araújo. Aí, quando eu falei isso,
Ela virou para trás, que ela estava na frente, com o motorista estava atrás com as latas, né? Ela falou, lá em Nova Friburgo? Eu falei, então, o meu avô é que levava as plantas para o teu avô fazer o remédio. Olha só, que sincronicidade junguiana. Isso no táxi, Que assim, bacana. a gente conversando, Sim. eu tomei um susto de conversar com Sim. ela sobre isso, né? E ela trazer essa lembrança. E aí ela ficou mais ligada comigo. Aí foi a resto da viagem ela foi virada para trás para a gente conversar, né? Porque a gente tinha alguma coisa em comum. Em comum, é bacana. Que os nossos isso. avós, um levava as plantas curtia as plantas ali, para né? poder levar para o laboratório para Olha, que virar os remédios e tal. bacana. Então a família Silva Araújo, aí então a minha avó era pianista. Que bacana. E aí os filhos, o meu avô teve 6 filhos, né? 7 filhos. E aí o que acontece? A maioria virou músico, artista, por causa da mãe. Artista, olha Por causa só. da mãe. Né? Naquela geração, depois veio você, a outra geração, Exatamente. né? Que daí também é artista. Aí o que aconteceu? Quando o velho morreu, eles não tinham como. Ninguém ficou lá para fazer laboratório, para cuidar da farmácia, nada disso. Eles acabaram perdendo tudo, né? A gente perdeu para o laboratório Roche. Hoje é que toca os remédios Silva Araújo, do laboratório Silva Araújo. Então não se perdeu 100%. Não perdeu, tá tocando. Tá tocando. Mas os filhos viraram tudo músico, uns viraram artistas, né? O meu tio Aloísio tinha um programa de rádio lá em São Paulo chamado Cadeira de Barbeiro, que era na PRK30, que era um tipo um programa de gozação, de humor, mexendo com os políticos e tal, né? O meu tio Benjamin... Hoje ele já não poderia, né? Hoje já não poderia, já não ia poder falar. Meu tio Benjamin também era um maestro, músico, e foi presidente do Grupo do Choro, lá de São Paulo também, Benjamin Silva Araújo. E o meu pai também era maestro. Teu pai era maestro? Músico que bacana. E compositor de música popular brasileira. Olha que bacana. E aí, como não deu certo esse caminho que ele queria, ele virou empresário artístico. Né? E aí a gente morava em Copacabana, né? O meu pai tinha um escritório dentro de casa, porque não tinha dinheiro também para bancar um escritório, assim, que naquela época ainda tinha essa dificuldade, né? Nos anos 50, 60, por aí. Mas ele foi empresário de Ângela Maria, Calbi Peixoto. Nossa! Meu Deus, uma galera. Eu lembrei Miltinho, agora daquele empresário famoso que tinha em São Paulo. Alane. Nossa, artistas de circo. Todos. E o pessoal do TV, teatro, da TV, de todo circo. mundo. E então a gente estava ligado meio no caminho da televisão, do teatro, né? Já estavam ali todos. O pai foi empresário do Carequinha durante 30 anos também, o Palhaço Carequinha, né? Então eu não perdi aí ver o circo pessoalmente, ver o circo do Carequinha, né? Então eu tive uma vida muito envolvida com a arte, né? Com os artistas. Sim. Né? A vida toda, né? E a vida Desde toda, pequeno, pois é. isso, então. E depois que trabalhando também na Globo durante muito tempo, lá com as grandes estrelas, né? A Glória Menezes, o Tarcísio, né? A Sônia Braga, essa turma toda que hoje já está tudo aposentado, não sei Sônia se Braga ainda está trabalhando. fazendo uma carreira internacional, né? A Sônia depois viajou, mas ela começou lá, fazendo coisa né? lá. E estamos aí. Hoje eu fiz alguma coisa ainda freelance na Globo em 2012, 2014, por aí. Ainda fiz um freelance lá, mas não mais contratado, né? Que aí agora a gente não fala que é aposentado, a gente é beneficiário do INSS. É né? beneficiário. Não, porque a gente não se aposenta da vida, não vai aposentar né? nunca, porque você continua trabalhando, né? É verdade. Você continua fazendo cinema. E que bacana, né? Faço uns filminhos aqui também com a bailarina do G2 aqui, a Daisy. Como é o nome, Daisy? Do Rogério, outro bailarino do G2. A gente faz uns curtas.
sem verba, sem nada. Você mesmo fazendo, desenvolvendo. Isso, tipo que nem o César, né? Aham. Eu faço uns filmes em casa, filmes caseiros, né? Que bacana! E aonde a gente vê isso? E para ter a ferramenta na mão e para poder mexer e fazer, tal, né? porque a gente não para, Fiz né? uns filmes lá no Retiro dos Artistas também, com o Aloysio Zaluá, que é um artista plástico querido, conhecido. Estou agora envolvido com um artista também, artista plástico lá em Maricá, que é o Osias Silveira, que é um cara que trabalha com as palmeiras imperiais, um trabalho que lindo. coisa linda. E ele faz umas esculturas usando a palma das palmeiras. Faz os rostos e tudo o com a próprio palma. material. Com o material da palmeira. É um trabalho incrível. Isso. E o Osias foi uma pessoa importante também, um cara da moda, vitrinista famoso do Rio de Janeiro. Que bacana. Hoje também está só fazendo esse tipo de trabalho artesanal, né? Bacana isso. E a gente está envolvido com uma turma grande aí, né? Aqui e lá. Dos dois aqui e lados, lá, né? E onde a gente vê esses filminhos mais, você fala, mais caseiros? Eu tenho alguma coisa no YouTube, são né? muito bacana. Às vezes filminhos caseiros são curtinhos. Também são filmes de 3 minutinhos. Dá para ir tal. participar desses festivais também, que tem de pequenas, né? Que legal. Eu nunca botei em festival, não, mas alguma hora dessa a gente põe, coloca, né? Quem sabe aqui em Curitiba, eu né? posso Talvez. até apresentar para você uma moça que eu a conheci assim, né? Sim. Produzi um documentário numa exposição nossa e no Instituto, e daí o namorado dela, a noiva, alguma coisa assim, que cuidou para mim da edição. E daí ela falou assim, Vera, você gostaria que participar de festival? Nunca eu tinha pensado nisso, né? Eu tinha pensado, quero fazer um documentário dessa exposição, que chama O Ato Poético da Criatividade sob o olhar do artista. Eram 20 artistas no coletivo. Isso, né? E daí ela falou, não, você pode participar de um documentário. Então foi assim que eu a conheci. Então, se você legal, precisar, né? Claro, a gente tem esse contato. Vamos fazer esse contato, aproveitar esses né? nossos network, né? Que bacana. Mas aí eu quero fazer um flashback agora, porque a gente falou dos meus avós. Isso, dos vinhos. Dos avós da Darlene Glória. Artista? Atriz sim. famosa Darlene do cinema nacional. Glória. Não podia ter, desculpe, Uma Darlene. Mulher mas você belíssima. bota essa informação lá na onde eu estava aqui, eu esqueci o nome dela, né? Não, Darlene Glória. A Darlene Glória, o avô dela, é que fazia o atendimento das plantas, das ervas, para o Laboratório Silva Araújo. Que né? maravilha. E nesse dia, no táxi, a gente conversando, parece que vem uma como é que se chama assim? Uma chuva, um ar de felicidade da minha parte e da parte dela. Porque a gente viu alguma coisa em comum. Sim. Bacana. Ela estava ali na frente do táxi, a gente estava indo para Minas. E uma viagem longa cada um de com a sua 3 cabeça horas. ali pensando. Não, eu contando. Quando eu falei do Laboratório Silva Araújo, aí a Darlene falou: lembrou. Poxa, meu avô é que dava o produto, fornecia para isso daí. Eu não podia esquecer o nome dela de jeito nenhum. Para o seu avô fazer alquimia lá, né? Claro, que barato isso, né? Bacana isso. Agora tem uma outra história também, Sim. né? Que a gente está deixando mais para o final, assim, ainda temos um tempo. Tá. Eu sou apaixonada por vinho. E você me disse que tem uma história na família que vocês criaram, na época ainda em Portugal? Então essa história do laboratório do Silva Araújo, ele tinha, como você viu, o carro-chefe do Laboratório Silva Araújo era o vinho reconstituinte Silva Araújo. Eu não sei se vende hoje ainda. Reconstituinte. Vinho reconstituinte. Como é que é isso? Que era um vinho que você tomava, até criança tinha que tomar, para abrir o apetite. O que a gente toma hoje, o vinho do Porto, é um sabor idêntico. É um vinho doce. Sim. Que você toma um pouquinho. Você não bebe uma cálice, garrafa, né? Então, uma garrafa, esse vinho reconstituinte, que o meu avô, aliás, meu pai contava que a família toda, antes das refeições, todos tomava bebiam ali uma dosezinha, porque dava um ânimo para você se alimentar. Porque tinha alguém, não gosto disso, não gosto daquilo, sempre tem, né?
Então era um vinho tipo tônico, biotônico Fontoura. Ah, Era o concorrente. O concorrente, É. tá. Mas mais parecido com Com o vinho do Porto. Porto, exatamente. Tá. Ai, que fantástico. Então esse isso. era o carro-chefe do laboratório. E isso ficou no Silva Araújo. mercado durante um tempo, assim? Olha, Como é que foi Vera, isso? eu não sei se ainda Que tem. curiosidade. Eu vou até procurar. Gente, isso Você dá não- um documentário Não é? belíssimo. É, Que história verdade. fantástica, É. né? E- Vinho reconstituinte. o vinho olha reconstituinte Silva Araújo. só. Silva era isso daí. Araújo. O rótulo era O rótulo era isso esse, daí, assim. né? Ah, e tem uma É. outra coisa interessante que numa pesquisa agora recente que eu fiz, buscando notícias antigas do Silva Araújo, né, do laboratório, ele contratou o Portinari, olha, imagina, o artista pra Portinari, fazer o rótulo. o Silva Araújo, o avô, para fazer, acho que umas 10 obras, umas 10 pinturas ou quadros, eu não Sim. sei como dizer, Para o rótulo? para anunciar os produtos dele, como animação, entendeu? Usando Então, obras de eu não arte. sei te dizer exatamente o que era, porque eu achei isso na internet procurando. Aí tem uma ligação do Silva Araújo com Portinari. Eu falei, o que é isso? Que é isso? Aí fui lá pesquisar. Cadê essas obras? Aí que tem valem uma fortuna. Foi tipo uma encomenda que ele fez, não sei se para anunciar os produtos dele, Sim, pode ou virar ser. a capa do produto, né? Não, Mas usar ele o nome de contratou um o artista Portinari, famoso. pois sim. Olha para expor os produtos dele. Que legal isso, né? Olha só. E eu fiz recente, dando um valor, há uns né, anos maior atrás, até. a gente fez um documentário sobre a vida de Portinari, com a Sônia Garcia, que era a diretora da TV Mas Educativa. não entrou o Silva Araújo ali. Não entrou, eu nem sabia disso. Uma coisa que eu fiz lá. Mas agora você pode fazer o 20 Silva Araújo anos e entra o atrás. Portinari. Que bacana. Não, a gente foi fazer um documentário sobre Portinari, as cartas de Portinari. Que bacana. Então a gente viajou E onde o a gente vê Brasil. isso? Conta. É da TV Educativa. Eu não sei se TV tem. Educativa. Eu acho que tem cartas. Deve estar no YouTube. Cartas do povo brasileiro, uma coisa Hoje tipo em isso. dia no YouTube deve ter TV educativa, né? Tem, eu acho que tem. Eu vou até pesquisar para ver, porque eu não tenho certeza. Mas a gente fez, era um seriado. Um seriado. Uns 5 episódios, sabe? Falando da vida do Portinari. Que Tinha uma bacana. criança interpretando o Portinari. A gente fez um docudrama. Sim. Que tinha uma dramatização, mostrando a cidade onde ele nasceu. Ele né? pequeno. E aí ele desde pequeno, e aí como é que ele começou a pintar. A historinha dele. Sim. E a inspiração dos quadros dele, o que vinha, porque ele via as fazendas de café, e fazia aquelas figuras, né, as figuras fantásticas, com os pés enormes, isso, né? Portinari tem aquela bonitas. E a gente reproduzia em cena. A Sônia teve uma ideia ótima, a querida Sônia Garcia, que Deus o tenha, uma pessoa querida, a diretora, que eu gostei muito de trabalhar com ela também. Ela é uma pessoa fantástica, da TV Educativa. E a Sônia, ela teve essa ideia de vamos fazer uma imagem parecida com a pintura do Portinari. Então a gente fazia um enquadramento em vídeo, Sim. em movimento, e aí ia infusão para a tela. Os garotos soltando pipa. A gente pegou uns garotos soltando pipa, que tem um quadro Portinari, que tem uns moleques soltando pipa, né? Aí, quando chegava naquela situação que parecia, ia para a tela, sabe? Bacana. Ela fez uma sequência muito bonita desse trabalho aí, espetacular. Eu não sei onde está isso. Talvez tenha no deve ter. no Hoje em dia YouTube. tem tanta coisa Deve que tá eles alguma coisa resgatam, né? E guardada colocam né? lá no YouTube. O YouTube é um baú de pesquisas também, né? Não é? Pra gente pegar Isso. coisas bem antigas, né? Agora, me conta mais algum detalhe de um trabalho que você fez. Você falou dessa premiação. Foi na Espanha, né? Foi na Espanha. Né? Esse filme do Beto Brant é uma história do Marçal Aquino. É um livro que foi feita adaptação para filme, né? Tinha um livro, tá. E a gente foi para Santarém. Aliás, a gente fez uma viagem uns 6 meses antes para olhar o local onde a gente ia filmar. Eu acho isso legal. No cinema tem esse cuidado. Sim, Vamos lá ver a hora do pontos cardeais, que lado sim. que está o sol, que hora que vai estar o dia, onde é que está a cena melhor, o que a gente vai fazer, escolher as pessoas. Um trabalho de pesquisa, né? Que vai ser o elenco de apoio que vai trabalhar junto, sim. né? O Beto muito cuidadoso, o Beto e o Marçal aqui,
Renato Siasca, são os dois diretores, né? Aliás, o filme com dois diretores é muito legal, porque eles sempre ficam, não... Cada um tem uma cabeça ali, não, né? Tá, E agora, o curioso desse trabalho, como a gente na época não tinha celular ainda, que foi 2010 que a gente fez o filme, né? Não me lembro se já tinha um celular. Mas a gente usava uma mini câmera, dessas mini DV, né? Que fazia os ensaios, aqui a Camila Pitanga, o Gustavo Machado e o Zé Carlos Machado. Os dois têm sobrenome Machado, mas não são parentes. Um fazia a história de um triângulo amoroso muito interessante. O mais jovem, o Gustavo, era um fotógrafo. O roteiro do filme o roteiro do livro é uma história bem interessante. E o Zé Carlos Machado fazia um pastor evangélico. Né? Então, fazer um spoiler do filme, né? Que o pastor conhece a Camila, a personagem, Lavínia, que é uma prostituta da rua, e ele vê ela na rua e tenta salvar ela daí. Aí ela se encanta e tal, ele leva ela para uma viagem para ser como esposa, né, do pastor. E ela acaba conhecendo o fotógrafo, se apaixona e vira a trama do filme está nesse enredo aí, né? Que bacana. E Santarém era um lugar adequado. A gente procurou uma comunidade indígena lá no Rio Arapiuns, que fica umas 6 horas de barco perto de Santarém, um lugar lindo. E a gente fez o filme lá, que sabe? Bacana isso. Com uma coisa bem... Porque o livro trazia. O livro traz essa história, só que... Mas da livro, região também? Da região. O livro falava da indústria... Não, extração era o extrativista de materiais, de metais, vamos dizer assim, que tem na Amazônia, tem isso, né? Saem navios carregados, a gente nem sabe o que vai levando. A gente nem sabe, é verdade. E aí virou... As pedras preciosas todas. Virou a história com madeireiros, né? Então tem a história dos madeireiros, daí está um conflito. Porque faz uma adaptação do livro, né? Não precisa seguir a risca ali, e né? aí... Quando o autor enredo, aceita... O método de direção do Brant com o Siasca foi muito legal, porque eles foram... Você vai tirando as arestas, como você faz... Vai limpando ali. Tira a barriga do filme, Sim. né? O filme ficou excelente, porque a gente fez muita cena que não entrou, e eu achei legal o método, como ele atuou, como ele trabalhou para finalizar. E o filme ficou lindo. Porque a Camila é uma pessoa linda, né? Na época também bonita. Ela estava muito bem, e os dois apaixonados por ela. Então... A história, o enredo ficou bem interessante. E a câmera todo o tempo andando para lá e para cá, como a gente vê os filmes agora. Isso. Eu recomendo, aliás, as pessoas assistirem essa série que está no ar agora no Netflix, chamado Os 100 Anos de Solidão. Isso, eu li o livro há uns 30, 40 anos atrás, eu quero ver o filme não agora. Não pode perder. Coisa maravilhosa. Eu gosto muito de assistir, a gente vê muito Netflix, né? Mas é uma coisa... A linguagem que ele usou no filme, nesse seriado do 100 Anos de Solidão... Você já começou a assistir? Respeitando... É um seriado? É seriado que está no Netflix. Eu vi que está no Netflix, mas eu não assisti ainda. Eu assisti já assistimos 8 episódios já. Você não consegue parar de ver, porque eles conseguiram... É difícil você traduzir uma história fantástica como do Gabriel Garcia Marques. Meu Deus do céu, fantástico. Cara, e o livro grosso, assim, né? Meu Deus do céu. Ele é prêmio Nobel da literatura. Ele é espetacular. Uma pessoa respeitadíssima, né? Mas a película, eles conseguiram, com a linguagem do Steadicam, o filme é plano sequência. Que bacana. Você não tem corte assim, tac, não. Vai andando dentro de casa, vai passando... É lindo de ver. Quem é a pessoa... Eu acho que tem que assistir. É um seriado de 8 episódios? É de 8 episódios. Parece que vai ter a segunda temporada. A gente está aguardando. Porque, gente, esse livro... Mas é de 1 hora. Cada episódio é de 1 hora. Eu estou fazendo esse spoiler porque... Que bacana. Não é nem spoiler, eu estou dando indicação. Indicação, é o trabalho
mais incrível que eu já vi na minha vida. Eu estou falando uma coisa assim. Olha, com toda a tua bagagem, a tua experiência, isso é fantástico trazer. E eu vi como é que a pessoa, que é um trabalho de direção, a sonoplastia, a câmera, a direção de arte, os atores, o elenco. Olha, é incrível como é que... A gente fica assim, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer? Porque a gente sabe a dificuldade que é. Você sabe, sim. E lá na Globo, bem técnico, a gente fez esses seriados, aqui. esses trabalhos todos que a gente fez na televisão. É um trabalho complicado, mesmo com cidade cenográfica, que é tudo... Cidade cenográfica é um tapume. Você entra lá na Globo, por exemplo... Você tem várias cidades cenográficas, né? Sim. Que desmontam, quando acaba a novela, desmonta, faz outra. Faz outra, né? Mas é a fachada. Quando a pessoa entra, vai para o estúdio. Vai para o estúdio, o truque, né? Que usa. Sim. Porque bacana, hoje é o mundo moderno, assim. É assim que funciona. Lá nesse daí, do Macondo, do seriado do 100 Anos de Solidão, eles entram na casa que está ali, que é do lado de fora, é o lado de dentro, é tudo. Que fantástico. Como é que eles fizeram isso, gente? Olha, que bacana. Construíram as coisas, né? Os espaços. Sim. E usando uma técnica, uma tecnologia moderna, claro, que é equipamento mais leve e tudo, né? Porque na época que eu comecei a trabalhar com o Steadicam, as câmeras pesavam 30 quilos. Hoje você tem uma máquina que pesa 8 quilos, 10 quilos, sabe? Então, hoje é mais fácil, tem mais tolerância de você trabalhar com equipamento mais leve, você consegue durar mais tempo. Nós vamos fazer um outro programa, porque está encerrando. Então tá. Olha, foi uma honra e um prazer, Vera, logo que a gente estiver de volta, que foi uma a gente encontra um grande prazer para conversar bem mais. Vamos fazer uma segunda etapa, né? Opa, meu querido, que coisa fantástica. Mas que bom ficar ouvindo você. Que bom ter e falado toda tanto. essa Eu não sua sabia que trajetória. passa tão rápido, né? Que coisa fantástica, muito obrigado, né? Isso que é tão bacana. Eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Mas vamos fazer uma segunda etapa num outro momento, né? Tá bom, muito obrigado. Encerrando hoje mais um episódio do nosso podcast E Casa, nosso programa Cultura e Conexões. Eu sou a Vera Itajaí, hoje apresentando essa personalidade do mundo da fotografia, de cinema, de TV, de teatro. Que coisa espetacular. Lula Araújo, parabéns, meu querido. Muito obrigado. Que fantástico. É uma honra. Uma honra minha, né? Aqui gravando do estúdio da Vega Produtora. Nosso amigo querido ali nos bastidores, o CEO César Felisbino, cineasta do filme O Som que Vem das Marquises. Logo mais no cinema, a gente estará informando a data. Um abração para todos vocês. Curtam lá nosso canal no YouTube, TV e Casa. Dê seu like lá, né? Inscreva-se em nosso canal. Abração. Thank you.